o Senhor Deus, ele dá ao profeta Daniel revelações importantíssimas a respeito dos acontecimentos na grande tribulação e também dos acontecimentos que vão ocorrer após a grande tribulação. E é muito interessante você analisar algumas profecias do profeta Daniel. Por quê? Porque existem revelações que Deus não falou ao profeta Daniel, porque são revelações que Deus estará revelando a nós, a igreja, apenas no período final, ou apenas no tempo do fim. E é sobre isso que nós vamos meditar no dia de hoje. Nós vamos meditar em todo o capítulo 12 do profeta Daniel, quando Deus traz revelações importantíssimas a respeito do que vai acontecer no tempo do fim, revelações essas que só será revelada à igreja no tempo do fim. Você sabia que existem revelações guardadas para serem reveladas à igreja apenas no tempo do fim? Bom, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal A Lâmpada para os Meus Pés. A palavra de Deus, ela é toda conectada. E nós precisamos conhecer vários estudos, vários ensinos para fazer as conexões corretas e não ficar dependente dessa teologia estabelecida por homens que foi espalhada ao redor de todo mundo. Eu não estou dizendo que a teologia ensinada há muitos anos é uma teologia 100% ensinada por homens, mas existem ensinos que não procedem da palavra de Deus e estão enraizados na maior parte das igrejas que nós conhecemos. Hoje eu vou falar coisas aqui, eu vou falar a respeito de revelações que muitos cristãos vão estranhar porque não conhecem ensinos fundamentais. Por isso, mais uma vez, eu vou deixar aqui na descrição estudos importantíssimos que você, mesmo sendo uma pessoa simples, você vai poder pegar a sua Bíblia e conferir se tudo aquilo que eu estou falando, se tudo aquilo que eu estou ensinando procede da palavra de Deus. O Espírito do Senhor habita em você e você tem sabedoria suficiente para conferir essas coisas na própria palavra de Deus. Então, queridos, se você achar algo estranho do que eu vou falar no vídeo de hoje, não esqueça de acompanhar os estudos que fazem parte dessa ministração de hoje, porque hoje nós estaremos meditando a respeito do final dos tempos, a respeito das profecias que Deus deu ao profeta Daniel, e existem muitos ensinos, muitas doutrinas que foram relatadas lá em Hebreus, no capítulo 5. Em Hebreus, capítulo 5, e principalmente no início de Hebreus, capítulo 6, ali fala sobre as pedras fundamentais. E hoje nós estaremos tocando naquelas pedras fundamentais que estão descritas ali em Hebreus, capítulo 6. E é muito importante você conhecer o ensino das duas casas de Israel, o ensino da ressurreição dos mortos, o ensino das festas do Senhor, porque o profeta Daniel, ele usa linguagens importantes, e inclusive o apóstolo Paulo, em suas cartas, descorre muitas dessas revelações que foram dadas ao profeta Daniel. Então não esqueça de conferir na sua Bíblia, e se você não conhecer algum desses estudos, visite aqui a nossa descrição para ter uma meditação que provém da palavra de Deus. Combinado? Então, vai lá comigo em Daniel, capítulo 12. Vamos ler a partir do versículo 1, que diz assim: Nesse tempo se levantará Miguel. Em que tempo? O tempo em que estiver acontecendo todo o movimento na geopolítica. Se você retroceder um pouquinho, você vai ver Daniel recebendo revelações acerca do que aconteceria, a troca dos reinos, o anticristo, o pequeno chifre que se levanta, ou a besta, né, que depois é relatado no Apocalipse, a mistura das nações, né, formando ali a besta do Apocalipse. Tem também, essa visão também fala sobre o estabelecimento do governo do anticristo. Então, quando o profeta Daniel, ele inicia o texto dizendo nesse tempo, ele está falando sobre o tempo do fim em que a cabeça da besta, né, as cabeças da besta estariam se formando e estaria acontecendo ali o momento em que o chifre pequeno ou o anticristo se levantaria como governante único mundial. Então, nesse tempo, se levantará Miguel.
Olha só, agora o profeta Daniel está falando sobre a batalha espiritual. O livro de Apocalipse fala sobre essa batalha espiritual. Parte desta batalha relatada em Apocalipse, no capítulo 12. Continua aí. O grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas, naquele tempo, será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro da vida. Primeira coisa, queridos, nós precisamos entender quem é o povo de Daniel. E, infelizmente, muitos pastores, homens de Deus, que têm ensinado há anos de que a revelação aqui está falando apenas sobre o povo de Israel, o Israel literal. Muitas pessoas pregam que esse texto e que a Mateus capítulo 24 foi apenas escrito para os judeus. E esse é um grande engano, queridos. Por quê? Como eu tenho falado aqui em vários vídeos, é muito importante conhecer o ensino das duas casas de Israel para saber que o povo de Daniel aqui está falando a respeito da casa de Judá, da casa de Efraim, das duas testemunhas do Senhor, a respeito da profecia dada a Jacó em Gênesis no capítulo 49, né? Gênesis 48 e Gênesis 49 ali descreve toda aquela situação de Jacó com José, a bênção das mãos trocadas e a profecia sobre a plenitude dos gentios. Quando Deus traz essa revelação ao profeta Daniel, dizendo que naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro da vida, ele está falando sobre o quê? Sobre as duas testemunhas, sobre judeus e gentios que fazem parte da família de Deus. Aquilo que o apóstolo Paulo traduziu em Romanos, capítulo 11, aquilo que o apóstolo Paulo defende, principalmente em Efésios, no capítulo 3, aquilo que o apóstolo Paulo, ele fala sobre Gálatas, que não existe mais separação entre judeus e gentios. As duas casas de Israel, que também foi relatada e revelada ao apóstolo Tiago, no concílio de Jerusalém, né, naquele grande concílio em Atos dos Apóstolos, no capítulo 15. Então, queridos, existe um povo de Deus e o povo de Daniel, aqui relatado para esta palavra no final dos tempos, são judeus e gentios. Nós fazemos parte hoje do povo de Daniel. E ainda sobre esse versículo 1, o texto vai dizer assim, que acontecerá naquele tempo, né, haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. E é a mesma fala de Jesus lá em Mateus capítulo 24. Vai lá comigo. Mateus capítulo 24. Olha só o que diz o versículo 21. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Aqui está falando mais uma vez sobre a grande tribulação, o período mais escuro da história, quando este mundo viverá um tempo de muita tristeza. Deus estará promovendo algumas situações ao redor do mundo. As testemunhas do Senhor vão estar sendo usadas com poder e graça, e enquanto isso, o governo do anticristo estará oprimindo as nações através de seu sistema tirano. Agora, olha o versículo 2, diz assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Aqui nós entramos em um tema muito sensível, esse que era também um tema muito sensível na época do apóstolo Paulo, e ele chega a escrever e relatar que ele estava sendo perseguido por causa da ressurreição dos mortos. Eu vou deixar aqui na descrição o vídeo que eu falo sobre a ressurreição dos mortos. E infelizmente, na igreja do Brasil, e provavelmente em várias igrejas ao redor do mundo, existe uma grande resistência para falar sobre a ressurreição dos mortos. Por quê, queridos? Porque a igreja ainda pensa que vai morar no céu, a igreja ainda pensa que Deus estará destruindo esse corpo e nos dando um outro corpo glorificado, quando na realidade Deus vai estar restaurando este corpo, e esse é o relato de Ezequiel, capítulo 37, o vale de ossos secos. Ali está falando sobre a ressurreição das duas casas de Israel, a ressurreição das duas testemunhas. Deus não vai destruir o nosso corpo para dar um corpo novo, glorificado. Primeiro ele restaura o nosso corpo, junta com junta, carne com carne, articulação com articulação. Depois da ressurreição dos nossos corpos, nós seremos transformados em um abrir e fechar de olhos, em um piscar de olhos, os nossos corpos serão transformados.
Primeiro a ressurreição dos mortos e depois a glorificação dos nossos corpos. Então, queridos, Daniel ele recebe esta palavra: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Agora presta bastante atenção, porque nesse versículo 2, nós vamos encontrar aqui uma distância de 1000 anos, e o profeta Daniel ele não relata essa distância de 1000 anos. Ele fala que nesse tempo, né, quando acontecer todas essas coisas, quando acontecer ali a grande tribulação, essa grande aflição ao redor do mundo, Jesus Cristo volta para buscar aqueles que estão inscritos no livro da vida. Ele volta para buscar e acontece ali a primeira ressurreição. O profeta Daniel ele está relatando de uma maneira resumida o que o apóstolo João relata em Apocalipse capítulo 11. Vai lá comigo, Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20, e presta bastante atenção porque existe uma diferença ou uma distância de 1000 anos entre a primeira ressurreição e a segunda ressurreição. O arrebatamento é o que marca a primeira ressurreição. Todos aqueles que participarem da primeira ressurreição vão herdar a vida eterna. Todos aqueles que forem arrebatados. O arrebatamento acontece na vinda de Jesus, não acontece em momento diferente. Existem pessoas que pregam que o arrebatamento é em um momento, a vinda de Jesus é em outro momento. Divide em 2 momentos a vinda de Jesus, ou até em 3 momentos, justificando usando termos como a colheita no Antigo Testamento, quando na realidade a ressurreição dos mortos, a vinda de Jesus e o arrebatamento acontecem ao mesmo tempo. Agora, o profeta Daniel ele diz: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Agora sim, olha o que diz Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20, vamos ler dos versículos 4 a 6, que diz assim: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vinha ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Você consegue perceber aqui que ele fala sobre aqueles, né, que vão estar na grande tribulação, e presta bastante atenção, queridos, a igreja passará pela grande tribulação, e mais uma vez eu tenho vários vídeos falando sobre isso. Não existe essa história de não importa, todos nós subiremos. Nós precisamos preparar os servos do Senhor para a guerra, porque existem muitas pessoas que estão confortáveis em suas vidas, esperando um arrebatamento secreto, esperando um arrebatamento com as roupas ficando no chão, quando na realidade a palavra de Deus nos mostra outra coisa. A igreja, ela passa pela grande tribulação, acontece o arrebatamento, a ressurreição dos mortos, e a igreja glorificada reina com Cristo durante 1000 anos. Agora continua o versículo aí, o versículo 5. O restante dos mortos. Que restante dos mortos? Aqueles que não foram arrebatados, aqueles que ao longo das eras não serviram a Deus, aqueles que não tiveram seus corpos glorificados. O restante dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Quando Jesus volta, arrebata a igreja, ressuscita os seus servos de todas as épocas, esta é a primeira ressurreição. Agora olha o versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então, queridos, nós precisamos entender isso. A ressurreição, Jesus volta, o arrebatamento acontece, a ressurreição dos mortos acontece, e ali acontece a primeira ressurreição. Você notou aí que esse texto que está na tela está dizendo assim: bem-aventurado e santo é aquele que participa da primeira ressurreição. Por quê? Porque os mortos restantes vão ficar para a segunda ressurreição, e ali não existe garantia de salvação. Deus estará julgando os mortos que não ressuscitaram com a igreja. Deus estará julgando esses mortos no final dos tempos.
Livros serão abertos e acontecerá um novo julgamento para julgar os mortos que não ressuscitaram com a igreja e com os santos de todas as épocas. Volta lá comigo em Daniel no capítulo 12 e o versículo 2. Por isso que Daniel ele vai dizer, muitos dos que dormem do pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Esses que vão ressuscitar para vergonha e horror eterno só vão ressuscitar no final do milênio. É por isso que nós precisamos entender. Esse versículo 2, Daniel está dando apenas um resumo. Agora, vai lá para o versículo 3. Os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. A igreja será como as estrelas que estão no céu. E como que isso funciona, queridos? Eu também vou deixar aqui na descrição o vídeo que eu trato especificamente a respeito disso. A igreja terá acesso às regiões celestiais, a igreja estará governando com Cristo, a igreja estará regendo as nações junto com Cristo, o sumo pastor. O reino milenar acontecerá aqui nessa terra. E a igreja, os reis e sacerdotes do Senhor serão como as estrelas que estão no céu. Assista esse vídeo que eu vou deixar aqui na descrição. Agora olha o versículo 4. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Agora, 2 pontos importantes nesse versículo 4. O primeiro é, encerra as palavras e sela o livro até ao tempo do fim. Existem revelações que Daniel queria muito saber. Você vai ver no decorrer do texto que Daniel questiona, ele quer saber mais, e Deus fala, encerra o livro. Existem revelações que serão reveladas apenas no tempo do fim. Por isso que a igreja precisa ter vida de oração, precisa deixar a sua lâmpada acesa, orar e meditar, não apenas ler devocionais rasos, mas orar e meditar na palavra de Deus, para que Deus descortine revelações neste tempo do fim. E não vivamos apenas, queridos, de revelações rasas ou de devocionais rasos. Eu sei que muitos devocionais ajudam muitos irmãos, mas existem revelações profundíssimas no tempo do fim que estão contidas na palavra de Deus, que será revelada apenas neste período que nós estamos vivendo. Segunda coisa, o texto diz, neste mesmo versículo 4, que muitos os esquadrinharão. Essa é uma tradução que eu particularmente tenho dificuldade de entender. Por quê? Porque essa tradução aqui que eu estou lendo, que é a revista, né, Almeida Revista e Atualizada, é a versão que eu mais gosto, só que as outras versões vão trazer uma outra fala. Esse versículo 4 está dizendo que muitos o esquadrinharão. Mas olha só o que a Revista e Corrigida e a maior parte das traduções dizem. Ainda nesse versículo 4, ele diz assim, e tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Olha só que curioso. Eu deixei aqui na tela essa outra versão desse mesmo versículo 4, mas olha só que curioso. Deus está falando para o profeta Daniel. Fecha esse livro. Encerra esta palavra. Esta revelação é para o tempo do fim. E aí, logo em seguida, nós vemos que no original, essa segunda versão, ela é muito mais correta. Por quê, queridos? Porque Deus trará as revelações, abrirá os olhos da igreja para revelações no tempo do fim, mas muitos estarão correndo de um lado para o outro, presos no ativismo. Muitos estarão presos a essa ciência que está se multiplicando, e nós estamos vendo tudo isso. E aí, meus amados, nós precisamos compreender que aquele que não parar para orar e meditar na palavra de Deus, vão estar como esses, correndo de um lado para o outro, usufruindo da ciência multiplicada, da tecnologia que multiplica, né, essa tecnologia que avança. E muitos não vão enxergar as revelações porque não meditam e não oram a respeito dessas meditações. A lâmpada acesa é para aqueles que querem realmente compreender as revelações do Senhor no final dos tempos. Então, vai lá comigo agora, continua aí no texto, né? Daniel, capítulo 12, vamos ler agora o versículo 5. Diz assim, então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois,
um de um lado do rio e o outro do outro lado. Olha que interessante, queridos. Daniel, ele vê ali duas figuras, ou duas pessoas. Um de um lado do rio e o outro do outro lado do rio. Agora, queridos, olha que curioso, porque o versículo 6 diz: um deles disse ao homem vestido de linho. Daniel começa a ver agora duas figuras questionando o homem vestido de linho. E você sabe muito bem que o homem vestido de linho é o próprio Jesus Cristo. Aqui Jesus Cristo, na época de Daniel, não tinha sido revelado ainda, né, ao Israel de Daniel. Jesus Cristo ainda era o mistério escondido. E aqui ele aparece com esta roupa que representa pureza, santidade. O homem vestido de linho é uma manifestação do próprio Jesus nessa visão que Daniel está tendo. E duas figuras que nós podemos dizer que são as duas testemunhas, ou duas figuras que representam as duas testemunhas, começam a questionar a Deus. E essa revelação é maravilhosa, queridos, porque olha a pergunta que uma dessas figuras faz para o homem vestido de linho. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio. A palavra de Deus como rio, nós vemos aqui uma figura, como se as duas testemunhas, ou essas duas figuras que são as testemunhas do Senhor, perguntando, questionando o homem de linho, questionando esta figura de Jesus. Quando se cumprirão estas maravilhas? E esse é o papel das testemunhas do Senhor, e mais uma vez, entenda, compreenda o ensino das duas casas de Israel para desbloquear esta profecia. Por quê, queridos? Nós vamos encontrar em Zacarias, no capítulo 4, as testemunhas que assistem diante do Senhor. As testemunhas que questionam a Deus de dia, de noite. Essas mesmas testemunhas que estão relatadas em Apocalipse, no capítulo 11. Vai lá comigo, Apocalipse, capítulo 11. Apocalipse, capítulo 11, nós vamos ler apenas os dois versículos, né? Os dois versículos que falam a respeito das duas testemunhas. Apocalipse, capítulo 11, os versículos 3 e 4, que diz assim: darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias. Vestidas de pano de saco, são estas as duas oliveiras, e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor de toda a terra. A mesma palavra revelada ao profeta Zacarias, as duas testemunhas diante do Senhor de toda a terra. E nós vemos aqui a figura das duas testemunhas. Volta lá comigo. Daniel, capítulo 12, o versículo 6. Um deles quem? Esses dois homens começam a perguntar ao homem vestido de linho: quando se cumprirão essas coisas? Ou seja, as duas testemunhas precisam estar em pé diante do Senhor, precisam estar buscando a palavra de Deus, buscando esta mesma palavra em oração. Lembra? A lâmpada acesa, meditação e oração. As duas testemunhas do Senhor que se encontram em pé. Estar em pé espiritualmente, presta atenção nisso, estar em pé diante do Senhor de toda a terra significa ter vida de oração e meditação na palavra de Deus. Aqueles que se colocam diante da presença de Deus, através de sua palavra e através da vida de oração, são as testemunhas do Senhor que se encontram em pé diante do seu Senhor. Então, queridos, nós vemos aqui a figura das duas testemunhas que estão em pé diante do Senhor de toda a terra. Bom, vamos finalizar aqui no versículo 6, nesta fala, né, nesta pergunta que as duas testemunhas fazem, ou essas figuras das duas testemunhas fazem. Quando que vão acontecer essas maravilhas? A partir do próximo vídeo, e esse vídeo vai ter continuação, nós vamos meditar em todo o capítulo 12 do profeta Daniel. No próximo vídeo nós estaremos falando, dando continuidade sobre esse diálogo dessas figuras, as duas testemunhas questionando ao Senhor. As duas testemunhas que vão ter vida de oração, que já estão tendo vida de oração, orando a Deus, meditando, buscando o Senhor. Quando que vai acontecer essas coisas? Será mesmo que a ressurreição dos mortos é dessa maneira? A vinda do Senhor vai acontecer? O que vai acontecer com a igreja no período da grande tribulação? Daniel teve essa dúvida, Daniel teve essa vontade de saber as revelações. E é exatamente isso que Deus, ele espera de sua igreja no final dos tempos. Que nós, como testemunhas do Senhor, estejamos buscando as revelações do Senhor através da meditação e através da vida de oração. No próximo vídeo, nós retomaremos
essa meditação, a partir do versículo 7, né, do versículo 7 até o versículo 13. Não deixe de acompanhar essas revelações maravilhosas, porque Deus está descortinando diante dos nossos olhos as revelações para o tempo do fim. Obrigado pela sua companhia, que Deus te abençoe ricamente e eu te aguardo no próximo vídeo.